Procure uma vila mais bonita no Brasil e fale miseravelmente. Vila Belmiro, a Casa do Santos, é lar do São Paulo hoje contra o Juventude. Campeonato Brasileiro, você chegando no teu bora pro jogo. São Paulo e Juventude, cada um no seu quadrado, buscando aquilo que está ao seu alcance nesta competição. São Paulo querendo ainda a Libertadores, o Juventude buscando escapar do rebaixamento. Chegam meio baixa astral para esse jogo, com os resultados do meio de semana. O São Paulo perdeu um clássico pro Corinthians por 3-1. O Juventude empatou um jogo em casa com sabor de derrota, mas precisam sim buscar resultado positivo nessa partida, cada um buscando o seu objetivo na competição. Estamos aqui tomando chuva em Santos, não mandei sair de casa, esquecer a capa antes de viajar. Falar mais desse jogo daqui a pouquinho e vamos botar na tela antes para você se situar, para saber qual jogo vai passar na tua cidade, no teu estado. Se teu estado aparece aí no mapinha que vai estar aparecendo para você, você vai ficar com as emoções de São Paulo e Juventude aqui da Vila Belmiro. Ah, mas meu estado não tá aparecendo aí no mapa. Calma, que tem outro jogo bom para você também na tela da Dona Globo. Você vai ficar com as emoções de Bahia e Vasco lá na Arena Fonte Nova. Bahia também querendo a Libertadores, o Vasco buscando a recuperação. Esse é o cardápio do futebol de domingo da Mamãe Globo para você. Vamos agora caminhar aqui para falar, enquanto a gente vê a imagem aí dos dois estádios, né, aqui da Vila Belmiro e também da Arena Fonte Nova. Você que está em casa não tem a obrigação de saber, está estranhando o porquê do São Paulo estar jogando aqui na Vila Belmiro. É que neste mês de novembro o Morumbi está recebendo shows e por isso que o São Paulo está jogando aqui na Vila. É só a quinta vez na história que o São Paulo joga aqui na Vila como mandante. Já tinha feito outros 2 jogos nesta edição do Campeonato Brasileiro, empatou com o Flamengo por 2-2, perdeu para o Bragantino e vem fazer agora aqui o terceiro jogo, buscar a primeira vitória na Vila, buscar a recuperação, já que o São Paulo vem de 3 jogos sem vencer, são 2 derrotas consecutivas aqui diante do Juventude, que por sua vez tem que buscar algum ponto aqui, o Juventude, algum resultado que não seja a derrota. Por quê? O Juventude está a 4 pontos do Santos, que é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. Depois desse jogo aqui contra o São Paulo, o Papo vai fazer 2 partidas em casa, contra o Bahia e contra o Santos, confronto direto. Então, tem que buscar alguma coisinha aqui, beliscar algum ponto diante do São Paulo, ou a vitória, quem sabe um empate, para tentar decidir a vida dele nesses 2 jogos que vai fazer em casa e não deixar para fazer essa decisão na última partida fora de casa contra o Corinthians. Vamos seguir aqui, passeando, os 2 times estão fazendo aquecimento neste momento aqui, destacar do lado do São Paulo, Luciano, 100 gols com a camisa do São Paulo, 8 gols no Campeonato Brasileiro. Do lado do Juventude tem o Gabriel Tagliari, são 7 gols na competição. E vamos falar agora aqui com a nossa reportagem. Rodrigo Cordeiro já fala do Juventude. Eles que não são bestas estão aqui abrigados no banco de reserva. Só uma parte, Brasil, uma parte. E o cabelo Renato do homem Peters. não meu se filho, mexe aqui, com chuva, com tempestade, com raios e trovões. Eu vou fazer aqui o jabá do Laquê que tá segurando isso, né? Ele que tudo sabe, tudo ele realmente sabe. Peters, o grande adversário do São Paulo nesta temporada não tem sido o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, não. Tem sido o departamento médico, né? É quase uma nova temporada de Sob Pressão, só que essa não está disponível no Globoplay. As outras estão, tá? Vão lá, dão moral, que é uma série de boa qualidade. 12 jogadores no DM, boa tarde. Hoje temos 2, boa tarde para todo mundo que está acompanhando, 12 jogadores no departamento médico e umas coisas assim, por exemplo, o Caleri, gente, o Caleri se machucou em abril, ele praticamente não jogou a temporada. Luiz Gustavo, jogador que foi contratado para dar experiência ao meio de campo, jogador de seleção brasileira, teve um problema muito sério no pulmão, ficou 6 meses parado, tá? Voltou há poucas rodadas, né? Há poucos meses. Você tem o Oscar, teve um problema no coração, a gente nem sabe se ele vai voltar a jogar. Então, ou seja, o Lucas Moura, que é um jogador muito experiente, muito importante, um ídolo do São Paulo, também está fora. Fez uma cirurgia de joelho, voltou. Fora da temporada. Fora da temporada. Então, ou seja, aí o Crespo deu uma entrevista coletiva depois do último jogo, disse o seguinte: a gente vai precisar na próxima temporada de saúde. Ou seja, esse é o grande problema. E aí a expectativa é toda no cara que você falou, do Luciano, artilheiro na temporada com 16 gols. Esse não fica gripado, não se machuca, tá aí, é pau pra toda a obra. Rodrigão, e esse Juventude que chega aqui ainda confiando em escapar do rebaixamento, mas tudo passa por esse jogo também, né? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Pois é, passa por esse jogo. O Juventude vem para pontuar na Vila Belmiro. O recorte do Juventude
Juventude é muito bom. São 7 pontos em 9 disputados. O problema é que a situação da equipe é muito complicada no Campeonato Brasileiro, que mesmo vencendo, não deixa a zona de rebaixamento hoje, né? Nessa rodada. Então, o Juventude que precisa somar pontos hoje para, como você falou, tentar fazer a decisão da permanência nos confrontos em casa. Mas hoje também com dificuldades, né? O time não tem o Nenê, por exemplo, jogador, armador no meio-campo, que é um desfalque em função do 3º cartão amarelo. Também não tem o goleiro Jandrei, que pertence ao São Paulo, não pode atuar hoje por uma questão contratual. Juventude teria que pagar R$1 milhão para ter esse cara jogando hoje. E foi um jogador decisivo no empate com o Cruzeiro no Jacone por 3-3, né? Então, a Juventude que tenta hoje um milagre de pontuar aqui para seguir vivo no campeonato. Se tiverem capa sobrando aí, botem preço que eu compro. Vamos negociar. Bom jogo para vocês, meninos. Vamos seguir aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos agora lá para a Arena Fonte Nova, que lá não tá chovendo. Falar com o Rafael De Angeli sobre esse Vasco que chega com 4 jogos sem vencer, né? São 4 derrotas seguidas. O técnico Fernando Diniz já sendo questionado. E o Bahia, que vem de um tropeço também em casa, mas ainda buscando o G5, a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Não é isso, Serginho Pinheiro, Rafa De Angeli, cheiro para vocês. Chega aí, Serginho, falando desse Bahia. Grande Thiago, minha joia. Boa tarde a todos. De fato, tá um solzão aqui. Tem uma chuvinha mais cedo, mas o sol abriu para nossa sorte. Foi embora a chuva. Opa! Graças a Deus foi embora a chuva. Foi embora. Estamos bem por aqui. Grande novidade do Bahia, como você falou, né? O Bahia vem de 3 jogos sem vencer, não quer se distanciar dessa briga pelo G5, que garante vaga direta à Libertadores. E o time hoje tem uma grande novidade. O Everton Ribeiro, titular pela primeira vez depois daquela cirurgia. Ele teve um câncer na tireoide, fez uma cirurgia, já tinha voltado, ficou 4 jogos no banco à disposição do Rogério, vinha entrando ali no segundo tempo, mas agora, pela primeira vez pós-cirurgia, ele vai para a partida, vai começar como titular. Olha se tem moral, camisa 10, capitão, prestes a renovar o contrato por mais um ano, e quando ele pega na bola é aquela coisa, o campo se abre, é como se o mar se abrisse diante de Moisés, Rafa. Tudo bem, Serginho? Boa tarde para você, Thiago, para todo mundo que acompanha a gente. Diferentemente do Bahia, o Vasco não tem o seu camisa 10. Felipe Coutinho está suspenso, não está em campo e à disposição para o técnico Fernando Diniz hoje. E ele optou por colocar o Matheus França, camisa 9, nessa posição do Felipe Coutinho. É o primeiro jogo do Matheus França como titular com a camisa do Vasco. Ele chegou no meio do ano, entrou durante as partidas, foram 13 jogos até o momento, mas como titular, pela primeira vez, ele vai começar um jogo do Vasco nessa temporada. O Vasco também tem um retorno de jogadores importantes que estavam na data FIFA, né? O Paulo Henrique estava com a seleção brasileira e também estava suspenso na última rodada. E o Cuesta e o Gomes, jogadores colombianos que estavam defendendo as suas seleções da data FIFA, estão de volta, estão escalados e serão titulares no jogo de hoje. Mais uma vez, o destaque do Vasco é o jovem Ryan, confirmado entre os 11 lá na frente. Tá certo, Thiago? Volto com você. Um abraço. Abraço, Thiago. Valeu, Rafa, valeu, Serginho. A chuva vai dando uma trégua aqui, parece que ela veio só para estraçalhar com a dignidade capilar do apresentador. 35ª rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem com jogos importantes e a gente vai estar trazendo para vocês aí gols. Simbora ver gols. Reta final de Brasileirão, todo jogo vale muito. E não tô conversando, e não é conversinha fiada não, viu, minha joia? Quer um exemplo? Botafogo e Grêmio. Enquanto todo mundo aguardava os jogos de Flamengo e Palmeiras, Cuiabano fez 1-0 e meteu a comemoração mais carisma do Brasileirão até agora. Arthur e Marçal confirmaram a vaga do Fogão na Libertadores do ano que vem. O Grêmio, que ainda precisa de uns pontinhos nessa reta final, hein? O líder Flamengo no Maracanã e o Palmeiras na caça dele no Allianz Parque. O rubro-negro não quis nem dar bobeira. Arrascaeta, corte bonito e bola no canto. 1-0 em cima do Bragantino. O Palmeiras até que tentou e o Fla resolveu logo. Jorginho de pênalti com a paradinha de costume e a frieza de sempre. Bola na rede, 2-0 e Bruno Henrique fechou a conta. Já em São Paulo, quem quase marcou foi o Fluminense. Final, Palmeiras 0, Fluminense também 0, para a festa da torcida do Flamengo no Maracanã. E aí, tá decidido? Eu não penso no que está em jogo, mas acho que o campeonato está entregue. Se você tiver uma lesão muscular, fatalmente vai perder esses atletas para a final de sábado.
Participe da nossa enquete. Torcida GE, na tela, bota aí, meu diretor. A gente quer saber, o Campeonato Brasileiro vai ser definido em qual rodada? Na próxima, na 36ª rodada, daqui a pouco a gente explica o cenário para você com a classificação. Na 37ª, ou a definição vai ficar para a última rodada, na 38ª rodada. Tá aí o QR Code para você participar com a gente da nossa transmissão. Dá aí tua opinião, dá moral pra gente aqui, beleza? E vamos botar agora na tela a classificação para você entender qual o cenário de momento do Campeonato Brasileiro, o porquê que o Brasileirão pode ser decidido na próxima rodada. Porque com a vitória do Flamengo ontem, em cima do Bragantino, e o tropeço do Palmeiras, dá para chamar de tropeço contra o Fluminense em casa, o Flamengo pode ser campeão já na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Atlético Mineiro fora de casa e o Palmeiras perder para o Grêmio, tá certo? O Palmeiras que joga fora de casa contra o Grêmio. A gente tá vendo só o G4 para falar para você, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, o Cruzeiro e o Mirassol, são as equipes que já estão garantidas na Libertadores do ano que vem, e tem a briga também lá embaixo, né? Briga essa que o Juventude tá fazendo parte aqui para escapar do rebaixamento, o Sport já tá rebaixado, o Vitória também tá tentando escapar ali, o Fortaleza também tá na briga, enfim, é briga na parte de cima, é briga na parte de baixo. Eu falei desse jogo da terça-feira, né, do Palmeiras contra o Grêmio. Jogo que pode decidir, o Campeonato Brasileiro pode ser decidido agora na rodada de terça-feira, no jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro fora de casa e do Palmeiras, dependendo do resultado do jogo do Palmeiras contra o Grêmio. Palmeiras viajou para o Rio Grande do Sul hoje pela manhã e de lá já segue para Lima, onde vai fazer a final da Libertadores no próximo sábado contra o Flamengo. E apesar do empate dentro de casa com o Fluminense, o torcedor palmeirense foi lá apoiar e fez o famoso aeroporco, incentivando, apoiando o Palmeiras nessa viagem. Amanda Barbosa estava por lá e traz pra gente os detalhes. Número 32. Oi, Thiago. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, uma festa muito bacana da torcida. Se reuniu aqui na frente da academia de futebol, com um batuque, com balão, bandeiras também, né? Aquela energia, aquela última energia ali na troca com os jogadores que vieram até aqui à frente por pouco tempo, mas aplaudiram ali, né? Fizeram essa troca mais forte ali com a torcida, né? Vale a gente lembrar que o Palmeiras se reapresentou hoje, fez um treino pela manhã aqui na academia de futebol, treina amanhã de manhã também, e aí viaja para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio na terça-feira à noite. Na quarta de manhã, segue para Lima, no Peru, onde acontece essa final da Libertadores contra o Flamengo. Justamente por isso esse encontro da torcida aqui, porque o Palmeiras viaja amanhã e não volta para cá depois, né? Já vai direto para Lima. Então foi essa despedida, esse momento gostoso ali da torcida com os jogadores, Thiago. Número 33, Lucas. Obrigado, Amanda. Cheiro pra tu. Vamos botar na tela aí os jogos, o cardápio de terça-feira do Campeonato Brasileiro, jogos que você acompanha na tela da Globo, 9h30 da noite, depois de 3 graças. Vamos passar Atlético Mineiro e Flamengo, e também vai ter Grêmio e Palmeiras, jogos que podem decidir o Campeonato Brasileiro já na próxima rodada. Lembrando, para isso, o Flamengo tem que vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio. Aí o Flamengo conquista o Campeonato Brasileiro com 2 rodadas de antecipação. Palmeiras, lembrando, como a Amanda mostrou aí, sai desse jogo contra o Grêmio direto para Lima, onde vai fazer a decisão da Conmebol Libertadores contra o Flamengo. Ó, a gente tá no mês de novembro, que é um mês importante, o mês da consciência negra, né? Na última quinta-feira, dia 20, foi celebrado o Dia da Consciência Negra, e muitos clubes têm ações afirmativas nesse sentido, com camisas, né? Mas mais importante do que essas camisas, né? São de fato as ações, por exemplo, no estádio, contra atitudes racistas. E clubes, ao longo do tempo, eles têm manifestado, com essas camisas, como eu disse, a sua postura, seu posicionamento contra o racismo. O São Paulo, por exemplo, ele se orgulha bastante da conquista de um atleta negro que fez parte da sua história. A gente está vendo aí o escudo do São Paulo, essas 3 estrelas vermelhas são referentes às conquistas mundiais do São Paulo, os 3 mundiais de 92, 93 e 2005. Aí quando se olha essas estrelas amarelas, o torcedor pode ficar se perguntando, mas o São Paulo não tem 7 brasileirões? O que é que essas estrelas amarelas estão fazendo aí? Estão faltando 5. Não, essas estrelas são em referência às conquistas, aos recordes olímpicos conquistados por Ademar Ferreira da Silva, uma estrela do nosso recordista mundial do salto triplo, né? Ele que conquistou
esses recordes olímpicos nos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, em 1952 e também no Pan-Americano da Cidade do México em 55. Então essa é a curiosidade aí muito legal do escudo do São Paulo. O Vasco também tem uma história forte de luta antirracista e esse é o tema de Bianca Santos no nosso Fala Comigo de hoje. Thiago, hoje eu tô aqui diretamente do Espaço Candinho, onde o Vasco foi fundado e que homenageia o primeiro presidente negro do clube. E em momentos de consciência negra, a gente não pode deixar de falar de um dos atos de luta e resistência do futebol brasileiro, que foi a resposta histórica de 1924. E hoje eu tô aqui para saber dos vascaínos o que isso representa para eles. Ela é um marco não só no esporte, eu acho que para a sociedade também, da inclusão do preto. O corpo preto é um dos grandes fundadores desse país e do mundo, né? A gente entendendo a importância histórica, ainda mais, né, a história do Vasco, ele foi fundado aqui, mas também no território que ele está, aqui na Gamboa, na pequena África, né, um espaço tão importante para a cultura negra do Brasil e que tem uma conexão direta com a história do Vasco. Para mim é um grande orgulho ser um homem negro no Brasil, né? Por toda a riqueza que a gente traz, toda a história, toda a luta. E combinando com essa luta, nada melhor que ser Vasco da Gama, né? Que tem uma história maravilhosa, a nossa história é incrível, única no país, no mundo. E, cara, sem negro não existe futebol. A gente sabe que o maior jogador de todos os tempos é um jogador negro e alguns desses maiores jogadores de todos os tempos são negros também. Bom, esse é o clima do Espaço Candinho, um espaço que vem para contribuir ainda mais com toda a luta do Vasco na história do futebol brasileiro. E é isso, bora pro jogo. Valeu, minha joia. E tanto o Vasco quanto o Bahia, o Juventude e o São Paulo, clubes que estão nas nossas transmissões de hoje no domingo, tem jogadores negros presentes na sua história. A gente vai estar destacando isso. E já que a gente está aqui na Vila Belmiro, vamos falar desse cidadão aqui também, né? O que ele sempre merece. Que o Rei Pelé inventou muito do que é o nosso futebol de hoje, todo mundo sabe, né, minha joia? Mas vocês sabem quem inventou a bicicleta? Não foi Pelé não, viu? Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o primeiro a marcar um gol dessa forma icônica. Também foi o primeiro jogador negro a se tornar um ídolo nacional. Marcou época no tricolor paulista. E o que dizer então sobre os camisas negras do Vasco? Com o time formado por atletas negros, o Cruz Maltino foi campeão carioca em 1923. Aí, o que outros times cariocas fizeram? Invejinha, criaram outra liga. E para participar, um único pedido: 100 negros no time. E o Gigante da Colina foi lá e honrou sua camisa, manteve o time e o resto é história. Já no Bahia, no Bahia, o axé é diferente. 1988, um time histórico, campeão brasileiro. E o grande craque daquela equipe, Bobô, ele não jogava, ele flutuava dentro de campo. Você pensa que Bobô é bobo? Bobô não é bobo, não. Já lá em Caxias, quem fez história foi o Zorro. Calma que não é aquele Zorro não, tá? Foram 66 gols em 132 jogos do mascarado herói jaconeiro. Histórias diferentes que se encontram no protagonismo negro do futebol brasileiro. É o legado Rei. Classificação na tela e tem muito em jogo nesta rodada. Campeonato Brasileiro na sua reta final. Aí é o G4 para você ver essa briga aí. O Flamengo tá na liderança, seguido do Palmeiras. O Flamengo deu uma desgarrada com o resultado de ontem, 74 pontos, Palmeiras com 70, Cruzeiro 65, Mirassol em quarto na sequência com 60, Botafogo com 58, essa turma que se classificaria direto para Libertadores. E aqui a briga lá na parte baixa, Vitória, Fortaleza, Juventude, que joga já com São Paulo, e o Sport já rebaixado. Então tem muito, mas muito em jogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Convite para você. Daqui a pouquinho a bola rola aqui na Vila Belmiro para São Paulo e Juventude. Gustavo Villani, Aline Calandrini e Caio Ribeiro vão estar comandando a transmissão. E Bahia e Vasco também lá na Arena Fonte Nova com Luiz Roberto, Roger Flores e Maestro Júnior. Futebol na Globo, aqui é emoção. Semana que vem tem mais, bora pro jogo.